Quando eu entrei aqui, há uma certa quantidade de anos, a licenciatura era vista como o patinho feio. E apesar de todos, licenciados em História, todos que se formavam estarem destinados ao magistério, a licenciatura era o patinho feio. Legal era o arquivo, legal era o bacharel, legal era a teoria historiográfica, a pedagogia era uma coisa terrível. Uma pena, porque educação é uma chave fundamental nesse país. Então, agradeço a importância que os nossos alunos estão dando ao ato de dar aula, agradeço ao convite e começo dizendo, para seguir o conselho de Maquiavel, que é bom fazer todo o mal logo no início, para depois ir sendo amado ao longo do governo. Eu começo seguindo o conselho maquiavélico de fazer agora todo o mal possível. Nunca sentei para conversar com jovens colegas da área de História, nunca sentei para conversar com alunos ou formados numa situação tão terrível como a que nós estamos vivendo. E não sou daquelas pessoas que dizem a cada ano que foi o pior ano, que é o pior momento. Não sou desse pessoal. Pelo contrário, sou tomado por um profundo gesto de otimismo. Mas nesse momento temos essa questão. O curso de História é de longe o curso que tem o currículo mais fascinante. O curso de História é de longe o curso que oferece os objetos, os textos mais fascinantes. Temos narrativas, historiadores, imagens, temos um campo visual, temos um campo de análise histórica de mapas, temos muitas coisas, e isso é corroborado pelo fato de que na maior parte das escolas de ensino médio fundamental, os alunos gostam muito das aulas de História. Certamente mais na média do que das aulas de Química ou de Física. É muito raro quando isso não ocorre. Eles saem conversando das aulas. Nós temos nesse momento problemas velhos. Esses não seriam notáveis, apenas são problemas. Uma expansão permanente de conteúdos, inclusão justa e necessária mediante lei, por exemplo, de estudos africanos, e ao mesmo tempo diminuição de horas-aula. A cada ano ingressam no ensino médio e fundamental novos conteúdos de história asiática, história indígena, história de matriz africana. Isso é muito bom, mas cada vez menos aulas. Quando eu comecei minha carreira de professor, eu dava 4 horas de história por semana em cada turma, 2 de geral e 2 de Brasil. Nós estamos num quadro em que muitas pessoas vão enfrentar 1 hora semanal de história. Ou seja, se vocês fizerem chamada completa, já acabou o problema. Mas um problema antigo, a área de humanas e as licenciaturas, essa curiosa combinação, licenciatura e humanas, são as áreas de menor pagamento do mercado, sem alternativa de mercado. Por que há escassez de professores de química no mercado? Porque, não gostando dos salários, os químicos são atraídos pela indústria ou por outras áreas. Se eu não gostar do salário de professor de história, a saída é um pouco mais complicada. Há uma baixa renda geral, não é uma área prioritária nem nas reformas, nem nas escolas. Raramente história, o mainstream, é a corrente principal. Há uma baixa adesão pública às questões de história e um baixíssimo diálogo com o mercado. Resultado, do ponto de vista financeiro, a mãe de vocês tinha toda a razão quando discordou da escolha de vocês. Quando vocês tiveram que explicar por que queriam ser historiadores, a cara de contrariedade da avó, da mãe e do pai era afeto. Eles tinham razão. Eles tinham razão. Mas há problemas ainda novos e eu quero seguir o conselho de Maquiavel e contar todos logo do início. Nós estamos numa crise econômica e estamos na emersão, talvez prolongada, de governos conservadores e de atitudes conservadoras que vão incidir exatamente como durante a ditadura militar sobre a área de humanas. Como vocês sabem, os ditadores gostam mais de nós do que nós mesmos. Todas as reformas educacionais tentadas na Alemanha nazista incidem sobre a área de humanas,
e não sobre a área de exatas. Os ditadores, como Pinochet no Chile ou Hitler na Alemanha, gostam muito de mexer na área de história, em particular na área de história. Então nós temos um momento em que nós temos muita atenção, temos retração dos cursos de história e uma diminuição do curso superior que vinha numa expansão desde a década de 80. Há menos faculdades, malgrado ser um dos cursos mais baratos, a licenciatura na área de humanas. Uma escola precisa pensar 100 vezes antes de abrir um curso de medicina, mas ela abre rapidamente um curso de história. Uma mínima biblioteca, um corpo de professores e o curso está aberto com um custo muito baixo. Mais uma questão. As reformas de ensino sistematicamente mexem na nossa área. Quando eu era estudante, em plena ditadura, eu peguei a famosa 5692/71, que criou um híbrido estéril chamado Estudos Sociais. Eu me formei em Estudos Sociais. Eu sou professor de História, Geografia, Educação Moral e Cívica e OSPB. Fruto dessa ideia genial do ministro Jarbas Passarinho, de reunir todas as áreas numa área grande área, e a Moral e Cívica e OSPB não são uma invenção da ditadura, são anteriores, mas reunir tudo em estudos sociais. Menos de uma geração, a 7044/82, que me pegou também como aluno já no ensino superior, ela muda tudo isso, desfaz as licenciaturas, desfaz os profissionalizantes, história. A atual reforma está em curso, parcialmente aprovada para o ensino fundamental e menos aprovada para o ensino superior. Ela tem boas ideias que eu defendi desde o início. Exemplo, aumentar o número de horas na escola. Uma criança em horário integral é uma boa ideia. A pergunta prática a fazer é se o atual governo não consegue pagar a escola por turno, ao aumentar o dinheiro sairá de onde? A ideia é boa. Essa ideia não é do governo Temer, mas é do governo Dilma. Essa ideia foi gestada no governo Dilma. Antes nós tínhamos 13 disciplinas no ensino médio. Agora nós teremos apenas, já aprovado, como obrigatórias português, matemática e inglês. São obrigatórias. História, ciências sociais, sociologia, filosofia e geografia estão reduzidas a uma carga mínima de 400 horas no ensino médio, ao longo de todo o ensino médio, dividido pelas 4 disciplinas. E abriu-se agora, de novo, ela não está definitivamente aprovada, abriu-se agora uma questão nova. Os alunos farão um percurso formativo e eles vão poder escolher se querem enfatizar essas 400 horas na área de humanas ou mais horas na área de exatas. Aqui se abre a única brecha positiva da noite. Todo mundo está anunciando como o fim da nossa área. Ninguém vai querer fazer história, nós vamos perder mercado e assim por diante. Todos estão anunciando isso. Eu queria fazer uma observação. Nós não temos professores de física e química no Brasil. Não temos. É uma carência nacional. 50% das escolas brasileiras estão em municípios onde só há uma instituição de ensino médio. 50% dos municípios brasileiros, a gente está acostumado com grandes municípios, mas o Brasil tem uma enormidade de municípios com 3, 4, 5 mil habitantes. Só há uma escola de ensino médio e nessas a ausência do professor de física e química é brutal. Nesses casos, por 2 motivos, os alunos podem optar por querer mais horas de história, o percurso formativo que a escola oferece. Nesses casos, por falta de alternativa e porque alguns alunos possam achar interessante ou porque possam achar mais fácil fazer história do que química, há o risco dessa reforma aumentar nosso número de horas-aula. Há esse risco. Sempre que há um risco positivo, no passado ele não se realiza. Se realiza só o risco negativo. Mas há uma brecha importante de que é possível que nós tenhamos pela frente um aumento enorme do número de horas
de história, mas vai demandar um profissional que provavelmente seja capaz de dar história, filosofia, ciências sociais juntos. Um profissional que hoje não existe no mercado. Então, está pela frente da carreira de vocês, de professores, a chance de se tornarem um pouquinho mais holísticos, amplos e mais englobadores de conteúdo do que até agora. O mercado e a política pública educacional brasileira apontam para um profissional capaz de dar humanidades, que vai incluir praticamente tudo que seja possível. Bem, com isso, nós temos pela frente uma perspectiva atual ruim, completada por um desastre formativo. Nós estamos no estado mais rico da federação e simplesmente as bolsas desapareceram. Hoje eu lembrava na pós-graduação pela manhã que quando eu era estudante, no doutorado da USP, a coordenadora passava nas salas pedindo pelo amor de Deus quem queria a bolsa. E nós começávamos a olhar uns para eu já tenho FAPESP, pega uma CNP aqui, não fica, a gente era blasé, porque as bolsas sobravam. Isto passou, isso não te pertence, acostumem-se, foi outra época. Então nós temos diante de nós problemas institucionais, nós temos diante de nós um mercado que não está super saturado, mas que os bons postos das escolas privadas, que pagam mais, estão bastante disputados. Em escolas privadas, a indicação é inteiramente mafiosa. É alguém que conhece, que fala de outra pessoa que conhece, não tem processo de seleção pública. Então essa é uma realidade. O Estado está com uma redução enorme de recursos e mesmo que isso seja superado, o perfil do atual governo e talvez dos seguintes enfatiza a manutenção da pouca atenção à área de humanas. Somos considerados problemáticos, somos considerados um risco, somos considerados deslocados do mercado. E ao contrário do passado, onde havia um grande pensamento conservador, e muitos da áreas de humanas e outras áreas respondiam por um pensamento crítico ou francamente de esquerda, nesse momento inédito, a direita está organizada, ativa, militante, similar ao que a esquerda historicamente fez. É até uma novidade. É uma novidade. O Brasil está descobrindo, 40 anos depois do seu fim, a Guerra Fria. Chegamos à Guerra Fria. Nessa velocidade chegaremos ao liberalismo, à Revolução Industrial e ao Renascimento em breve. Veja, a nossa LDB, nossa Lei de Diretriz e Base, Constituição na área de educação, a nossa Lei Maior Educacional, garante que o ensino de história seja feito por diversos ângulos, diversos enfoques e não apresente o domínio de um. A Constituição brasileira garante em 2 artigos a pluralidade do ensino. Logo, não é necessário nenhuma lei maior do que a Constituição e a LDB que fale o contrário. O projeto Escola Sem Partido, de quem me tornei um inimigo desde o primeiro instante, sobre quem fiz um vídeo agressivo num Roda Viva, e que me garantiu pedidos de debate com deputados, senadores, ministros, atores pornô e outras personagens. O projeto Escola Sem Partido é uma tentativa não de pluralizar, mas exatamente transformar em escola do meu para um saber diluído na internet. É uma pessoa que não tem margem bibliográfica ostrário. Nazismo é de esquerda. Das idiotices que o mundo nos oferece, esta é reluzente. Mas o problema não é decidir se um totalitarismo é de esquerda ou de direita. Isso é irrelevante diante da barbárie do nazismo. A questão é a pós-verdade, de você colocar um regime essencialmente anticomunista, inimigo da esquerda, e que inaugura campos de concentração com comunistas, depois do incêndio do Reichstag. E quando você pergunta à pessoa que debate com você, coisa que eu já fiz mais no passado, mas qual a sua bibliografia?
quais suas fontes, quais os documentos. Ele mostra uma medalha com uma foice e um martelo. É nacional-socialismo. Aí você explica. Pois é o nome. Mas peixe-boi não é peixe e não é boi. Cavalo marinho não é cavalo. Nacional-socialismo não é socialismo. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro não é democrático. Não? Ou seja, não confunda o nome com a coisa. A gente chama isso em história de nominalismo. É um debate medieval. Mas a pessoa diz, é porque você é um comunista safado. E assim por diante. Eu não fui marxista nem na idade certa. E se me chamam de comunista e marxista, vocês imaginem o que chamarão as pessoas efetivamente. E o pior, dizem que você é um marxista como se isso fosse um ataque moral. Como se não pudesse ser Foucaultiano, Dessertoniano, Levi-Straussiano ou simplesmente marxista. Então, bem, quando alguém diz, mas fulano é marxista, eu digo sim, e há médicos ortopedistas, há outros que são nefrologistas, há historiadores marxistas, são áreas de conhecimento. Ora, há toda uma questão nova de pós-verdades impostas ao público e não debatidas. Hoje eu comentava uma questão também nova. Entre os muitos convites que eu tenho para ir a uma cidade distante para debater com uma pessoa que discorda de mim, isso é muito frequente. Uma pessoa me convida para eu ir a Araraquara e lá, numa noite de sexta, debater, porque a pessoa discorda da minha postura sobre arte. Entre os muitos convites, há alguns que me espantam, como o de um rapaz de 16 anos, que me convida para debater temas de história de minha escolha com ele em público. É impressionante. É impressionante. Há uma vontade malévola, a minha parte pior, a minha parte mais maldosa, que tem vontade de dizer, vamos. Não porque eu seja um grande conhecedor, mas provavelmente eu estudo e dou aula há mais tempo do que ele. É provável, há uma chance grande. Mas quando eu penso que alguém, que aliás, 16 anos é uma idade boa para ter esse tipo de ideia, um pouquinho pior depois. Quando eu penso nisso, eu penso, esse indivíduo diluiu a ideia de autoridade e formação. Basta eu ter vontade que eu tenho autoridade. Autoridade. Eu fico imaginando se na minha juventude eu chamaria o professor Boris Fausto para debater Revolução de 30, ou se eu chamaria qualquer um dos meus professores, Fernando Novaes, para debater Brasil e Portugal na crise do antigo sistema colonial, para ver se ele sabia bem sobre a história do Brasil. Eu não faria isso, porque na época a pós-verdade não existia. Quando eu participo de um debate, como eu já participei de muito sobre escola sem partido, me perguntaram qual é o medo que você tem de escola sem partido. Eu disse, nenhum, porque ao contrário de vocês, eu já vivi isso. Quando eu tirei a carteirinha de professor de História na Delegacia de Ensino de São Leopoldo, minha cidade natal, a delegada me deu a carteirinha de Moral e Cívica, também o SPB, e disse, não pode falar de política, professor. E as pessoas me perguntam, por que você é contra a escola sem partido? Eu disse, porque eu já a vivi, e ela se chamava ditadura militar. Esse era o nome na época de escola sem partido, ditadura militar. E entre os males que eu não quero que nunca volte a esse país, é a ditadura militar. Eu prefiro o governo Temer ao governo Médici. Olha o ponto que eu cheguei. Eu sei, vocês vão dizer, não, é insanidade, mas olha o ponto que eu estou. Antes um Temer do que um Médici ou um Geisel. Porque pelo menos se pode criticar sem morrer ou ser torturado. La merde, c'est la même, para dizer de forma elegante. Mas é melhor um Temer do que um Médici. Saibam disso. Mas vamos agora que eu fiz todo o mal, vamos ao bem. Se vocês consultarem as listas dos livros mais vendidos do Brasil, vocês vão encontrar nessa semana, por exemplo, 2 livros de Yuval Harari, historiador israelense, Sapiens e Homo Deus. Vão encontrar uma obra minha, vão encontrar uma obra da Lila
sobre uma obra do Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra que ela analisa Lima Barreto, um excelente livro, aliás, que eu estou recomendando para todo mundo, a ideia da Lila Schwartz. Vocês vão encontrar outros livros, como encontraram no passado obras de divulgação histórica, como 1808, 1822, 1889, 3 livros feitos por um profissional competente da área de humanas, que vendeu centenas de milhares de exemplares. Vocês vão encontrar obras que narram um episódio, biografias, como José Murilo de Carvalho, sobre Dom Pedro II, que vendeu muito bem. E os outros livros da já citada Lila, como O Sol do Brasil, O Espetáculo das Raças, A Viagem da Biblioteca dos Reis, etc., são obras que venderam muito bem e o público compra, quer e gosta de obras de história. É claro que esse público também tem interesse em áreas anedóticas, tópicas, lendárias, e perguntam a vocês se Game of Thrones é uma obra histórica. Por mais que a gente fique um pouco desolado com isso, temos que lembrar que o interesse do público é sempre pelo anedótico, o tópico e o passageiro. Comentei hoje na pós que há mais de 25 anos dei um curso para um grupo de advogados sobre Código Civil Napoleônico. Foi o curso mais denso que eu já dei sobre esse documento. Examinamos todos os itens durante 6 meses, desde a influência do iluminismo até a concepção de Montesquieu presente na obra. Examinamos toda a obra e foi um curso denso, tópico, denso. Ao final, saindo da sala, um aluno pergunta, en passant, o que eu nunca havia tocado, biografia de Napoleão. Como Napoleão não é o autor do Código, eu também não me detive na biografia dele. Perguntou sobre a sexualidade de Napoleão. E eu comentei que Napoleão provavelmente era bissexual e que documentos falavam o mesmo que se dizia de César, o melhor marido das mulheres, a melhor mulher dos maridos. Eu encontrei esse advogado 20 anos depois e ele me cumprimentou pelo curso, dizendo, professor, adorei aquele curso, aprendemos que Napoleão era gilete. É isso que restou depois de 6 meses de aula. Esse é o grande público. É o público que vai perguntar se Ivan IV, o terrível, matou de fato seu filho, sua nora e seu futuro neto na mesma tarde. Se Catarina, a grande da Rússia, princesa alemã que governou a Rússia, era de fato, tinha esse apetite sexual imenso, que vai perguntar detalhes da vida de Ludwig II da Baviera, ou vai lhe perguntar sobre algo da dinastia Plantageneta, se os angevinos tinham a famosa fúria Plantageneta e ficavam rodando no chão quando estavam irritados. Vai perguntar também coisas como qual a cor do cavalo branco de Napoleão. E vai perguntar se a descoberta do Brasil foi por acaso ou intencional, ou se as capitanias hereditárias eram feudais. Em todo caso, mesmo sendo anedótico, mesmo sendo superficial, resta um desafio. E esse desafio que eu quero começar a tratar. Como mostrar a relevância daquilo que eu faço? Como mostrar que a área de história não só é fascinante, mas transformadora da minha posição no mundo? Como mostrar que as grandes obras de história têm um dom, que é desnaturalizar as coisas e mostrar que certos processos são antigos. Desnaturalizar as coisas é dizer aos alunos que frases como, né, sempre houve pobres, as mulheres sempre obedeceram, não, os negros sempre foram assim, os indígenas, são todas construções históricas. E que o processo histórico desnaturaliza esse processo, de tal forma que nós apresentamos na genética histórica o fato tão conhecido entre nós como a invenção das tradições, por causa de um livro célebre e magnífico, de você desconstruir discursos que atinjam 2 áreas que Foucault havia dito que eram as bases do pensamento conservador: natureza e progresso. Então, quando os alunos trazem questões, o professor não é apenas um informante de coisas interessantes, mas o professor é também alguém que possui procedimentos mentais,
atitudes críticas, capacidade de analisar documentos, capacidade interpretativa, que interfere na maneira dele escrever, ler e pensar. Dessa forma, diante das informações mais óbvias a partir ou de Philippe Ariès, ou Georges Duby, ou de qualquer história da vida privada, quando você ensina que a invenção da maternidade é uma invenção recente, que as mães não amavam os filhos, que os filhos não eram tratados com afeto até a idade moderna, que esse foi um processo inventado, que todos os nossos procedimentos econômicos, sociais ou culturais são frutos de uma concepção, como a invenção da intimidade, feita em geral pela burguesia em oposição à aristocracia, que vai fazer surgir no século XX a multiplicação de banheiros. Que Versailles, ao ser inaugurado por Luís XIV, tinha 2.000 quartos e nenhum banheiro. Que tudo isso era sinal de uma determinada concepção de intimidade, que atinge a eles hoje de quererem seu próprio banheiro. Que tudo isso é um processo histórico. Que tudo aquilo que nós temos aqui na nossa frente hoje, mulheres vestindo calças ou bermudas, é fruto de uma luta histórica. As duas primeiras que usaram calças, na época chamadas slacks, em frente à Faculdade de São Francisco de São Paulo, receberam pedradas dos alunos de Direito da faculdade. Que se hoje existem mulheres que podem usar, tem uma luta no passado pelo sufrágio universal, pela liberdade suntuária. E que se hoje ainda escutamos alguma imbecilidade do tipo, se não queria ser molestada porque saiu com essa roupa, de que nós estamos num processo de construção de identidade e que naturalmente a legislação sobre as mulheres é feita por homens, para homens e julgadas por homens. Como já foi dito várias vezes, por feministas, se os homens menstruassem, disputariam a masculinidade do gesto. Eu perco 1 litro, outro eu 2. Isso não é nada, eu perco 3 sem tirar de dentro. Ou seja, isso seria um gesto de afirmação. Através desse procedimento, cabe a mim, não a pregação política, mas cabe a mim a construção de um senso crítico, que mostra ao aluno a principal conclusão de todo o processo histórico, de que ele é senhor do seu destino, agente e protagonista da história, e que ele pode, por um processo de alienação, evitar esse papel. Mas é dele. Usando a imagem de Sartre, eu posso dizer, por má fé, que eu não sou livre, mas eu sou. Eu sou livre. E a história traz à tona esse debate e essa questão. O mercado demanda um profissional muito bem preparado, capaz de atuar em situações complexas e que perca cada vez mais o fetiche do cronograma completo. Se eu começo todos os anos, sempre do mesmo ponto, eu darei ao meu aluno, ao longo da sua existência, pelo menos 3 vezes a comparação entre Esparta e Atenas. Pelo menos 3 ou 4 vezes eu darei o engenho de açúcar e frases do padre Antonio. Pelo menos 3 vezes eu tratarei das origens da independência do Brasil. E provavelmente nunca Guerra do Vietnã, Guerra Fria, internacionalização do capital, Pax Americana e outros temas muito contemporâneos. Ora, uma vez um professor coordenador de cursinho perguntou-me, quando eu dei aula durante 2 anos num cursinho na juventude, quanto tempo eu precisaria para dar Império Bizantino. Eu disse 5 minutos ou 5 anos. Depende do que você queira. Império Bizantino, 476, 1453. Capital Constantinopla. Alguma dúvida? Não, está dado. Agora vamos para a expansão árabe na Alta Idade Média. Ou eu posso pegar o governo de Justiniano, a ação militar de Belisário, a revolta Niqué e a expansão da restauração do Império do Oriente a partir de um césaropapismo, e aí já dá uma aula inteira. Ou eu posso pegar o iconoclasmo e dar 2 aulas. Ou eu posso pegar qualquer aspecto e desenvolvê-la por mês. Então, dar aula de história é sempre um exercício de escolha de quantidade e de recorte. A coordenação exige que eu dê Império Bizantino, então não se esqueça de colocar no diário Império Bizantino.
porque a coordenação é positivista. Tendo o documento em mãos, eles estão satisfeitos. Pas de document, pas d'histoire. Sem documentos não há história. A coordenação vive na fase positivista. Eu vou enfatizar algumas coisas, deixar de lado outras. Não importa quanto eu dê, haverá coisas para dar. Segundo dado, eu tenho que ter cuidado na expressão de opiniões e tenho que levar socraticamente, através de um método chamado maiêutica, que o aluno retire essas próprias opiniões. Mais do que impor qualquer opinião minha sobre qualquer tema, através de documentos contraditórios, eu trago o contraditório, a essência da justiça e do direito, para que esse aluno possa concluir. Se é verdade, como me disseram uma vez em público, que os professores são pregadores de marxismo, isso nos tornaria muito impotentes, posto, como eu disse 2 vezes em público na televisão, se nós pregamos o marxismo dia e noite, nós temos sido péssimos, porque os alunos terminam sonhando com um iPhone e não em montar uma comuna em algum lugar. Você quer consciência trabalhista ou um iPhone agora recém-lançado? Não? A resposta é mais ou menos óbvia. Nossos alunos estão inseridos numa ordem social e de valores. A nossa aula provavelmente muda muito pouco essa concepção dele. Eu tenho 50 minutos com ele, ele tem todo o resto do tempo inserido nessa ordem. E tudo isso vai demonstrando para ele algumas questões que eu tenho que lembrar, como dizia um ex-professor aqui da Unicamp, falecido, Rubem Alves, que professor sempre é um semeador de carvalho, não de eucalipto. Eu não vejo aquilo que eu planto. Eu não colho aquilo que eu planto. Aquilo que eu falar, fica. E às vezes, como os velhos professores sabem, um aluno entende algo muito tempo depois. O maior elogio que um professor de história já recebeu na história foi dado por um homem chamado Leopold von Potsch, professor austríaco, que foi professor de um jovem chamado Adolf Hitler. Ao visitar sua cidade de formação, na Áustria, após o Anschluss de 1938, Hitler encontrou o velho professor Leopold, a quem ele cita nominalmente no Mein Kampf, e disse: tudo que eu sou eu devo a esse homem. Aliás, de extrema direita. Vamos começar a repetir para a gente não confundir. Bem, é terrível isso. É terrível isso. Ou seja, alguém que vê no professor de história uma grande transformação a esse respeito. Eu quero retomar 3 itens para passar para uma fase de conclusões, porque eu quero dar espaço para uma questão importante, que são as perguntas. Estamos num processo de mudança curricular. Mudança curricular implica insegurança, mas há uma chance existente e real de que nós tenhamos mais relevância na grade curricular. Os alunos gostam de história, história tem prestígio ainda, ao contrário de outras áreas, que alguns colégios contam com outras áreas, em que é mais difícil explicar ao aluno, por exemplo, o foco e o enfoque, por exemplo, de ciências sociais, outra área rica e muito interessante, mas que não tem na sala de aula a tradição da história. Tanto que no vestibular as questões são de história e geografia. Agora está surgindo questão de filosofia. O Enem tem questões de história, de pensamento histórico, existe uma tradição, existe uma sedução de uma área fascinante e existe o fato óbvio e importante de que aquilo que nós fazemos é relevante, pode não ser imediatamente, e será tão mais relevante quanto mais eu consiga desenvolver no aluno o pensamento crítico, que nunca é um pensamento partidário. É importante lembrar que vocês estão atuando num mundo cada vez mais diverso, que simples aulas que eu dei há 30 anos sobre Charles Darwin, hoje já são mais complicadas, porque haverá alunos criacionistas na sala e vão reclamar à direção que você não está apresentando o outro lado, o criacionismo.
Isso está aumentando. O pensamento conservador está aumentando. Por mais que eu insista que nem tudo tem o outro lado, não existe a versão do estuprador nem do racista. Vamos ouvir o outro lado para saber o que o racista está pensando. Não existe a versão do racista. É um crime inafiançável, um desvio ético imperdoável. Por mais que eu insista nisso, vocês vão viver num mundo cada vez mais cheio de sensibilidade em relação à sua própria ideia. E eu tenho que estar preparado para isso. Vocês podem gostar da ideia, haja vista que o subtítulo do nosso encontro tem a ver com resistência. Resistência transmite uma opinião épica, que vocês estão indo para uma trincheira e vão enfrentar pais, alunos, o capitalismo, Temer, o Michelzinho. Vocês vão enfrentar tudo e no final vocês brilharão com a verdade histórica. Saibam, um dia após o outro, e a longa vida universitária, a longa vida no ensino médio também é um pouquinho mais desgastante do que essa questão que vai isolando. Vai isolando. Como eu disse a um jovem de 15 anos que pretendia fazer história, os pais eram contrários, ele me pergunta o que fazer. Eu dou o conselho de Sartre: se você me procurou, historiador, para saber se deve fazer história, você já escolheu a resposta. Se você tivesse escolhido um administrador de empresa, você teria outra resposta, como diz Sartre, sobre a moça estuprada por um nazista e não sabe se aborta ou não, na obra de 45, o existencialismo é um humanismo. Se ela procura a dona da clínica de aborto ou o padre da aldeia. Então, ao me escolher, ele já escolheu a resposta. A resposta é: a história não paga muito. Aos 15 anos, isso não é importante para você. Aos 50, será. Será muito importante. Velhice é cara. Velhice é cara. Hoje, vivendo do dinheiro dos pais e tendo uma relação mágica com o dinheiro, isto não é tão fácil, tão difícil suportar. Aos 50, sim. E você é capaz de transformar ressentimento em crítica social, que é o terror. Ao invés de criticar pela injustiça do sistema, você transforma porque você não tem acesso. Seguindo o conselho terrível que Freire dá, não? Se não for uma educação libertadora, o sonho do opressor, do oprimido, é se tornar opressor. Então eu tenho ódio. Vamos imaginar que alguém lutasse para derrubar um sistema corrupto e no poder se revelasse corrupto também. Vamos supor essa fantasia possível, não? Ex-escravos são excelentes capatazes. Uma velha ideia colonial muito importante para estudar a ideia do feitor no período colonial. Como eu posso transformar tudo isso numa importância relevante, decisiva, que faça diferença para o meu aluno? Cortando o conteúdo, aplicando o pensamento crítico sem ser panfletário e, acima de tudo, sabendo que quem trabalha causa e quem causa vai ter reação. Há uma reação que eu sempre tenho que avaliar se ela é positiva, se ela é um incômodo para uma mudança de paradigma mental, ou se é simplesmente uma agitação exagerada, excessiva e que não leva a muita coisa. Nosso desafio: como afirmar a minha relevância? Em primeiro lugar, é me convencendo da minha relevância. Nunca entrar numa sala de aula sem estar convencido que a minha área é fundamental, que o meu destino ali é essencial, que eu faço falta. O modelo de autoestima que eu recomendo a vocês nas escolas é o professor de matemática. Ele é o melhor modelo de autoestima. Poucas pessoas gostam. E ele segura, às vezes, um aluno por meio ponto, mas é matemática, né? Nós reprovamos junto com 8 disciplinas. Eu não sei, se ele tivesse tirado 8 pontos a mais, ele conseguiria. Nós temos dúvidas, nós temos muita crítica com o nosso papel. O professor de matemática tem certeza que ele é fundamental. Em geral, o professor de educação física, um grande profissional, fica no conselho acompanhando as discussões, balançando a cabeça e... Nossa, que interessante. É um grande profissional, mas no item avaliação, esse é um debate que vai enfatizar mais outras áreas. Então, professores que têm áreas que se dão muito valor, fazem muito bem
matemática e português. Fazem muito bem isso. Mas é hora de nós fazermos também. É hora de nós darmos relevância. Agora saiba uma questão importante para entrar em sala de aula. Aqueles que nunca entraram. Sala de aula é o espaço da destruição da estabilidade psíquica das pessoas. Para dar aula para um 6º ano, você precisa de uma extraordinária estabilidade pessoal. Se ela não existir, eles saberão. Eles saberão. Ao descer do ônibus, ao descer do carro, ao chegar à escola, eles sabem que sua meia está furada. Conselho a jovens professores que eu dei num livro. Aquela turma do fundo que está rindo quando eu entro, estão rindo de mim? Sim, sempre. Sempre, permanentemente, sem exceção, você é o alvo da piada deles. E o que você vai fazer? Chorar ou continuar? Todo o WhatsApp trocado por alunos é sobre o professor, sem exceção. Eles estão fazendo montagens, memes e coisas com você. Sem exceção. E quando você, depois de uma aula num 6º ano, que é para mim o cabo bojador da pedagogia, o 6º ano, depois de uma aula terrível em novembro, fim de tarde, quente, após uma aula de educação física, você dando um tema instigante como capitanias hereditárias, alguma coisa assim, ou instalação do governo geral, ou invasões holandesas, aí você estoura. Um aluno conseguiu lhe tirar do sério. Saibam que ele vai à coordenação como um sábio socrático. E vai dizer, não sei, eu estava lá no meu canto, o professor, acho que o senhor está mal, né? Coitado, eu vi que ele não estava bem hoje. Não vou levar para o pessoal. Gente, eles são demoníacos. Eles são demoníacos. Aluno, como bactéria, individualmente não causa problema, mas em grupo, eles são demoníacos. E é difícil enfrentar isso 5, 6 horas por dia, 12 aulas por dia, 5 dias por semana, durante muito tempo. No início, aquele medo, depois você acha o jeito, o 2º ano é melhor que o primeiro. O 3º é quase que o apogeu. A partir do 6º, 7º, você viu que os nomes vão se repetindo. E voltou mais uma vez a Alessandra, o Rafael, e aqueles nomes, composição por justaposição e aglutinação, também voltaram. Voltou de novo. A única coisa que eu mudei nisso é que eu tinha ódio de reunião de pais. Agora eu passei a amá-las. Porque encontrando os pais eu perdoo mais aos meus alunos. Pensando ao conhecer o pai, até que ele isso não é assim tão terrível. Não é fácil. E se você acha fácil, falta experiência a você. Não é fácil. Você enfrenta o aluno, enfrenta o pai, enfrenta o colega, enfrenta a direção. Você não ganha bem para isso. E os alunos têm uma tática de guerrilha e não de enfrentamento. São verdadeiros Vietcongs, eles fazem um, depois vem outro, depois desaparecem na floresta, aí você se vira e grita. E para encerrar essa parte, para que vocês estejam preparados, eu suponho que numa aula de 50 minutos de história, num 7º ano, você tenha com sorte, habilidade, se for um bom profissional, 10 minutos de aula. Primeiro porque ao entrar, toda a turma sofrerá de cistite pedagógica. Todos têm que ir ao banheiro. Todos. Eles urinam porque você entrou. Isso somado a uma oxiuríase, uma verminose anal, que faz com que eles não consigam ficar na cadeira parados. Metade da sala vai pedir para eu ir ao banheiro, e assim que essa metade voltar, provavelmente a outra metade vai precisar ir ao banheiro antes do intervalo, para não perder tempo no intervalo. Você fez a chamada, até a letra D, você já ameaçou 3 vezes colocar falta para quem não responder. Finalmente terminou a chamada e você escreve com Times New Roman 60. Livro, página 20. E um levanta. Livro de história. Você tem vontade de responder. Não. Vá que você seja como eu, irônico. Não. Então você começa a ler e por algum tempo eles se cansam da conversa deles. Há um momento que o aluno cansa de falar.
Principalmente se for uma aula do fim do dia, tem um momento que ele fica afônico, ele não aguenta mais falar. Nesse momento você está lendo, já respondeu 3 vezes para alguém que levanta a mão, que página que é mesmo? Aí você aponta. E nesse momento que você começou a ler algo interessante, por exemplo, a Comuna de Paris, de 1871, você está lendo algo interessante sobre essa experiência anarquista pós Segundo Império, e aí finalmente abre a porta. É a diretora, dizendo: amanhã é São João, quem não trouxer canjica, quem não trouxer pinhão, não entra na escola. Aí começa o burburinho, e lá se foi a Comuna de Paris. Daqui em diante é mais gente indo ao banheiro. Isso é divertido, uma vez. É divertido na repetição. É divertido depois de 10 vezes. Na 100ª, no 10º ano, vai cansar. Esse é o momento que se distingue o profissional do amador. Esse é o momento de vir com muita energia. Pergunta básica: onde eu meto Piaget nessa chamada? Onde eu enfio Vygotsky nesse conselho de classe? O que eu faço com Paulo Freire, com um aluno que está tendo um ataque? Como eu vou me tornar libertador daquele aluno que está tendo um ataque? E alunos têm ataque, é importante que você saiba, eles têm ataques variados, de várias origens, eles têm ataques. E tudo isso repetido e repetido, e você com um projeto, e o projeto não avançando. Então é complicado, mas todo mundo que está nesse auditório foi seduzido por algum professor de história. Ninguém vai fazer história se não houve um professor de história no ensino médio que o seduziu. Alguém funcionou para vocês. E vocês não eram fáceis. Mesmo que vocês inventem para os alunos que eram estudiosíssimos e dedicadíssimos e jamais fraudaram, vocês não eram fáceis. Alguém teve essa paciência. E essa pessoa os atraiu para a área de história. Então eu pincelei coisas negativas e positivas. E eu preparei para muito mais, mas eu queria dar um espaço, que como eu disse no início, teria que sair correndo, infelizmente, para dar um espaço para que vocês trouxessem questionamentos, dúvidas e problemas, para que a gente possa discutir em conjunto, nessa ocasião privilegiada, fruto do esforço dos nossos alunos da Unicamp, para tornar esse espaço um espaço de discussão e um espaço de crescimento para todos nós. Então, passo imediatamente para a gente ganhar tempo às perguntas a vocês. Aqui tem um, precisa já de outro. Aqui, obrigado. Então, por favor, podem perguntar o que vocês desejarem, a gente não tem roteiro para isso. Boa noite. Boa noite. Eu tenho um tipo de preocupação em relação ao futuro acadêmico das próximas gerações. Porque o tipo de leitura que se faz hoje, em geral, mudou bastante. Uhum. É uma leitura mais rápida, mais informativa. Há uma dificuldade, eu estou há alguns anos aqui no Unicamp e estou percebendo isso, inclusive comigo. Uhum. Há uma dificuldade de absorção de certo conteúdo mais denso, por esse contato maior com o conteúdo informativo. Por mais que muitas vezes não admitamos isso por vaidade. Assim. E essa é uma preocupação bem latente a mim. Você concorda com isso? Que nós tenhamos uma maior dificuldade de foco hoje? Sim. Também. Mudança do tipo de leitura também. Alguns autores, como Carr, que escreveu The Shallows, Os Superficiais, critica a geração atual e coloca a internet na base disso. Eu posso lhe dizer que, dando aula há 35 anos, não diminuiu a inteligência das pessoas. Posso lhe dizer isso com tranquilidade. O que mudou foi o padrão de inteligência, mas não diminuiu. Meus alunos atuais são tão inteligentes como há 35 anos. Porém, com mais dificuldade de foco, mais dificuldade com textos longos, mais aptos a analisar imagens e múltiplas janelas do que um sermão de Vieira ou uma carta foral ou a doação da capitania de Pernambuco a Duarte Coelho sem nenhuma vírgula, uma carta foral. Com isso eu posso dizer que nós temos que nos adaptar a uma realidade mais dinâmica, porque o tempo de fixação que era pequeno nos jovens, ele diminuiu.
Para isso eu preciso mais foco e conseguir alguma coisa em relação a esse foco. Ora, essa dificuldade vai aumentar. E o Yuval Harari, que eu citei, que tem os 2 livros mais vendidos nesse momento, nas listas dos mais vendidos, disse no Encontro de Educação em Portugal há 2 meses: somos a primeira geração que não sabe o que ensinar para a geração seguinte. Porque é a primeira vez na história que os jovens têm mais domínio técnico que os mais velhos. É a primeira vez que os mais velhos não são detentores dos saberes consagrados. Durante milhões de anos desde que a espécie humana existe, em especial depois da Revolução Cognitiva de há 70 mil anos, os mais velhos sabiam quais os deuses, quais as sementes e quais os chás utilizar. Hoje são os jovens que sabem quais os cabos, como compactar e descompactar arquivos, que é o que importa, não mais as sementes. E o Yuval Harari lança um desafio que eu nunca tinha pensado. Quando me ensinaram que os afluentes do lado direito e esquerdo do São Francisco ou do Amazonas eram esses, tinham certeza que a geração seguinte precisaria disso. Ninguém mais tem essa certeza. O fato de que na posse de vocês está o celular com toda a memória da humanidade, cada aluno tem toda a memória da humanidade na mão, vai fazer com que aquilo que a gente chama de taxonomia, ou seja, lista de objetivos pedagógicos, não possa mais enfatizar a memória, ou seja, os verbos identificar e descrever, e tenha que enfatizar, segundo o teórico Harold Bloom, Harold é o especialista em Shakespeare, o outro Bloom, que eu vou enfatizar, aplicar, relacionar, comparar e analisar. Ou seja, que a memória deixou de ser uma função da escola, não há mais sentido algum em dar um trabalho chamado o feudalismo, mas seria muito interessante eu visitar com os alunos, por exemplo, um acampamento sem terra e perguntar na prova, comparado com as formas de trabalho medievais, que incluem corveia, talha, banalidades, captação e prisão à terra, qual é a diferença para aquele espaço que nós visitamos. Isso vai obrigar o aluno a um problema que ele tem que construir, e não o feudalismo. Eu não posso perguntar ao meu aluno, pesquise a revolta dos alfaiates. Na minha época, isso significava copiar da Barça, e tinha pelo menos um exercício de motricidade fina na cópia. Hoje é Ctrl+C, Ctrl+V. Então a pergunta seria, por exemplo, comparar a revolta dos alfaiates com a mineira 10 anos anterior, através de um problema dado pelo professor. Apostem na inteligência. Nós estamos dizendo hoje com frequência que nós tivemos 3 ondas de domínio na espécie humana. A primeira e a mais duradoura durante toda a pré-história foi o domínio da força física. O maior guerreiro e o mais forte guerreiro tinha mais caça, mais mulheres, etc. Foi substituída lentamente pelo domínio do capital, cujo apogeu foi a Revolução Industrial. Não era mais o homem mais forte, mas o homem mais rico que dominava. Ainda que força física e capital tenham grande importância até hoje, a mudança nesse momento diz respeito ao domínio da inteligência. A inteligência está tendente a dominar o mundo. A venda de um iPhone reverte em quase 80% da renda a quem produziu o software ou a patente. 15%, ou seja, a inteligência, 15% estará nas mãos do capital, aquele que tem a fábrica na China, por exemplo, e produz o iPhone. E 5% será distribuído pela força física, o trabalhador. É um novo tipo de divisão internacional de trabalho, no qual não é só mais a brutalidade da exploração do capital, mas é a imersão da ideia de inteligência, criatividade e outras questões, que não deixa de estar associada ao capital, porém, é um novo desafio. E isto vai revolucionar a educação. A nossa educação ainda é formal e antiquada. Exemplo. Gosto de pensar que se alguém desaparecesse em 1900 e ressuscitasse em 2017, não reconheceria a missa católica, sendo que a Igreja Católica é uma das instituições mais tradicionais do mundo. Lá estava em latim, agora não é mais em latim. Mas se alguém desaparecesse em 1900 numa escola e entrasse hoje, reconheceria uma sala de aula, o quadro, o giz e o professor, porque a escola mudou menos do que a missa.
menos do que a Igreja Católica, que não é famosa pela vanguarda. O que eu estou dizendo? A escola está perdendo o trem da história. A escola está perdendo a vanguarda, a escola está a reboque das mudanças. A escola não é mais celeiro de novas ideias, é túmulo. Então, isso acontece também na universidade. Ela não está mais produzindo conhecimento, mas recebendo esse conhecimento. Isso tem que ser mudado. E é um desafio muito grande, porque vai implicar mudar o paradigma do que é uma aula e de uma formação, superando bobagens como a aula moderna tem aparelhos, ou então, que eu sempre lembro, já estive em escolas que todo aluno tem o tablet e a aula é um horror. Estive numa comunidade indígena de Oaxaca, que a aula foi dada debaixo da árvore e a aula foi extraordinária, uma das melhores que eu vi na minha vida. A modernidade não está no aparelho. Lembrem que a primeira grande renovação pedagógica da história foi feita por Goebbels, que impôs, segundo o livro do Alcir, aqui do nosso departamento, sobre o triunfo da vontade, o livrinho dele, impôs um projetor de filmes de 35 milímetros a cada escola da Alemanha, coisa que nenhum país do mundo tinha. Cada escola da Alemanha tinha um cinema, coisa que até hoje as escolas não têm. Ou seja, o fascismo pode ser modernizador na aparelhagem, com o objetivo de controle de cabeça. Então, a modernidade não está nos aparelhos, a modernidade está no que eu penso que seja uma aula, e nós estamos perdendo isso. Então, é excelente que a sua geração, grosso modo, geração milênio, entenda mais rapidamente que nós temos que dar respostas muito inovadoras, mas com uma clareza muito tradicional do que eu quero e de onde eu quero chegar, para não ser um inovador pela inovação. Outra questão, por gente. Boa noite, Karnal. Boa noite. Eu gostaria de perguntar que medidas ou mudanças você acha que são necessárias para melhorar a nossa formação dos alunos de licenciatura de História aqui no Instituto? Bem, existem questões práticas que nunca são tratadas. Nunca. Na área de bacharelado, nós formamos bacharéis que devem pesquisar em arquivos, não tem nenhum curso de paleografia na Unicamp. Ou seja, é grave. É formar alguém técnico de basquete sem nunca ter dado uma bola para a pessoa jogar. Do ponto de vista da licenciatura, o que mais você vai sentir falta são informações sobre como falar em público, técnicas, e nada disso é tratado, porque nós tratamos da parte nobre do conhecimento da educação. Nós gostamos de textos de sociologia da educação e de filosofia da educação. Nós gostamos de textos de bons professores que tratam de questões importantes, como sociologia da educação, mas não dizemos ao professor o que fazer na sala de aula, como técnicas, por exemplo. Então, essa parte prática, vocês sabem que na área de humanas nós temos resistência a partes práticas. Na área de humanas nós temos uma resistência à parte prática e gostamos do debate teórico. O debate teórico é fundamental. Não se forma uma cabeça pensante sem uma sólida questão teórica. Porém, o que nos faz falta é uma disciplina de prática de ensino e não mais discussão sobre epistemologia, sociologia e filosofia da educação. Todas elas fundamentais. Fundamentais. Mas está na hora de não discutir mais estilo de nado, mas ensinar a nadar. Isso está fazendo falta em todos os cursos. Nós no IFIST vivemos uma realidade muito nossa. Isso é uma espécie de cúpula, de domo, onde nós entramos e julgamos o mundo a partir disso. Pensei nisso quando um aluno, eu era chefe de departamento, o aluno disse que eu devia a Folha exigir uma primeira capa da Folha para expor os problemas do IFIST. Eu pensei, se eu saltasse do edifício Itália tocando fogo na roupa, talvez a Folha colocasse professor do IFIST morre. Então, esse era o que eu conseguiria como manchete. Você tem que saber qual a nossa posição na fila do pão, para aumentar essa posição, para lutar para que ela melhore. Vamos a mais uma questão antes de eu voar para Viracopos, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fabrício. Sim. Eu trabalho na rede privada enquanto professor de História e na rede pública estadual na coordenação atualmente.
E recentemente tive uma experiência que me chamou a atenção com meus professores na rede estadual, que eu coloquei na reunião pedagógica uma reportagem dizendo de uma experiência no estado do Amapá que militarizou, né, o ensino. Os professores são da rede, mas quem gerencia tudo é a corporação, né, da polícia. E após a reportagem, começou, nossa, só faltaram chorar, mas não de, digamos, crítica, né? É emoção, de ver aquela coisa, todo mundo alinhadinho, né? Aí eu estou contando isso porque eu receio que seja também a opinião de muitos dos professores, sobretudo da rede pública de ensino, né? Aquela questão que está voltando, eu ouço muito isso, é claro que não vou generalizar aos que contestam, mas eu queria saber assim, a sua opinião referente a isso, porque há muitos professores que desejam, eu daria aula tranquilamente numa escola. Nossa fronteira amazônica é onde tem a maior presença do Exército hoje. O oficial clássico do Exército Brasileiro era gaúcho, hoje ele é amazônida. Tanto que dos 5 ditadores, 3 foram gaúchos. Hoje, se fosse uma ditadura, pelo menos 3 seriam ou da Amazonas, ou de Belém, ou de outras áreas. Então, existe uma especificidade do deslocamento da Força Militar Brasileira em direção à Calha Norte. Existe um fato que o professor Renato Janine Ribeiro disse em entrevista, e eu confio na opinião dele como ex-ministro da Educação: as escolas militares têm maior desempenho no Enem. E quando um pai avalia isso, ele não avalia questões ideológicas de um historiador, ele avalia desempenho no Enem, escola livre de drogas e disciplina. Como acho que nós, usar a teoria da curvatura da vara de Lenin, como nós tínhamos uma vara curva para um lado, está sendo curva para o outro lado. Em parte, nós, em nome da liberdade, esquecemos que os jovens anseiam muito por limites. Os jovens alunos anseiam por limites. Ninguém daqui lembra do professor bonzinho. Todos nós lembramos de cada carrasco que passou pela nossa vida. Os alunos têm essa síndrome de Chantilly, batendo cresce, e eles se apegam a quem os enfrentou com qualidade, sem grosseria, mas com qualidade. Então eu acho que vai crescer, em parte porque nós estamos oferecendo um produto que não é desejo nem do aluno, nem do pai do aluno, nem do mercado. O mercado quer disciplina, ordem e eficácia. Como nós dizemos que a escola no século XIX se transformou no que ela é, modelo prussiano quanto à disciplina e modelo francês quanto ao currículo, em função da necessidade de formação de soldados e mão de obra industrial, já que carteiras apafusadas ao chão era uma novidade no XIX que não existia no XVIII, é possível que o mercado hoje queira de novo essa formação, mas ao mesmo tempo exige de uma determinada elite de alunos que forme o empreendedor de ideias, e este não será militarizado. Como se nós estivéssemos formando aquilo que o apartheid da África do Sul fez, uma escola para brancos e uma escola para negros. A de brancos ensinava filosofia, a de negros a arrumar cama e a varrer casa. Uma escola técnica para mão de obra barata e uma escola sofisticada e humana para mão de obra mais sofisticada. A demanda de escola militarizada não é da elite brasileira, é para a classe média e baixa. Nenhum milionário quer o filho na escola militar. É isso que está acontecendo em vários sentidos nesse momento. Então nós temos que pensar um pouquinho fora do nosso universo, que a demanda de ordem existe, ela vai crescer daqui para frente, e à medida que o tecido social se esgarçar mais, como está se esgarçando, à medida que o caos vivido em locais específicos, como o Rio de Janeiro, aumentarem ainda mais, a ideia de que a ordem é a solução é uma questão histórica tradicional. Depois das revoltas regenciais, vem o retrocesso conservador, vem o governo do Marquês de Olinda. Depois disso, tem um gabinete de conciliação, o Marquês de Paraná, mas tem um momento de retrocesso conservador.
Nós estamos vivendo esse momento e vocês têm que pensar que o mundo não funciona de acordo com a nossa cabeça. Essa é uma questão muito importante. Eu chamei a atenção disso num artigo, porque uma ex-professora minha, quem eu admiro a inteligência em vários sentidos, a professora Marilena Chauí, fez uma denúncia. A denúncia da professora Marilena era que o juiz Moro era treinado pela CIA. O que pretendia a professora Marilena ao fazer a denúncia? Ela pretendia minar a posição do juiz Moro, denunciá-lo, mostrar que os valores dela, anti-americanos, anti-imperialistas, denunciavam um desvio. O que ela conseguiu, todas as pessoas que leram isso, nossa, se o juiz Moro foi treinado pela CIA, o ideal é que a gente mande todos os juízes do Brasil serem treinados. Ela não avalia que a posição dela é uma e a de outros formadores de opinião é outra. Nós temos que pensar seriamente nisso. Um mundo de escolas militarizadas é um mundo que não me agrada, porque a função da escola não é a disciplina é um instrumento da escola para atingir seu objetivo. A função da escola não é formar soldados nem operários, ainda que estabelecer certo foco que pode ser chamado de disciplina possa ser positivo. Porém, a escola também deve trabalhar com caos criativo, a escola também deve trabalhar com teatro, a escola também deve trabalhar com atividades não focadas só na disciplina e na ordem. Ora, essa ideia, como lembra o professor Renato Giannini em entrevista, é que eu não posso colocar o modelo de escola militar para o Brasil, como eu não posso colocar o modelo de escola batista ou adventista para o Brasil. São modelos específicos para um nicho de mercado, não para todos. A escola pública, livre, gratuita, de qualidade, inclusiva, é o modelo, e não a escola militar. Porém, nesse momento da curvatura da vara, o que tem pela frente é mais escola militar e mais gente exercendo censura sobre as coisas. Esse é o que tem pela frente. Então, a resistência que está no subtítulo tem que incluir uma coisa muito importante nesse momento. Tem que incluir a nossa noção de qual é o mundo real fora do IFCH, fora da nossa concepção de história, e o que as pessoas estão dizendo. E aí, realmente, eu tenho que ouvir as pessoas dizendo coisas muito antigas, muito tradicionais e muito voltadas a valores que você queria ter abolido, inclusive de exclusão, valores xenófobos, misóginos e até outros. Então, essas são questões muito graves. Pela frente, nós temos muito esforço a fazer, muito esforço a fazer. Agora, não foi diferente quando uma geração de professores de história enfrentou a ditadura. Não foi diferente quando enfrentamos o caos econômico do governo Sarney, 84% de inflação ao mês. Não foi diferente quando enfrentamos a corrupção da era Collor. Não foi diferente em nenhum desses momentos. Cada geração tem um drama específico. Eu volto a dizer, para encerrar, que nós podemos seduzir alunos para que optem por uma ênfase em humanas e podemos ganhar acréscimo no nosso currículo. Podemos ganhar mais horas. Há chance disso nesse momento. Vai ocorrer? Não sei. Não tenho ideia. Mas temos chance nesse momento. Adoraria a gente estender muito mais o debate, mas infelizmente já estendi mais do que eu poderia. Muito obrigado pelo convite e até a próxima oportunidade. Obrigado.